Boa noite, mamães, papais, interessados de plantão. Vamos começar nossa live. Olá, boa noite. Vamos entrando. Olha ela, já vou colocar a convidada. Oiê, boa noite. Boa noite, Renata. Tá escutando bem? Eu tô, e você também? Tá tudo certinho? Tudo certinho. Beleza. Enquanto o povo vai entrando aí, vamos conversando, Conversando, né? apresentando, né? Sim. Você. Então, Rita, estou muito feliz aqui da gente poder estar conversando e compartilhando essa conversa com tanta gente, porque realmente eu tenho pego recentemente alguns pacientes para investigação de atraso de fala, fora às vezes filhos de colegas, algum familiar, alguma pessoa próxima, e eu acabei ficando com isso na cabeça, faz até tempo que eu falei contigo, mas fiquei com isso na cabeça e achei interessante a gente dar algumas orientações mesmo. Então, estou muito feliz de você estar aqui. Eu queria agradecer e queria que você se apresentasse, dissesse quem você é, sua formação e por que você escolheu a psiquiatria infantil. Obrigada pelo convite, né, Renata? A Renata tinha falado comigo para a gente fazer essa live e aí a gente fica tentando organizar os horários e hoje deu certo. É Legal. importante a gente falar sobre transtorno, não transtorno, mas atraso, né? O atraso da fala, porque gera muita angústia nos pais, né? E uma incerteza, aí o pessoal fica meio confuso como é que proceder. Então, acho que é importante, né, a live. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência, né? A minha formação de base é a psiquiatria, né? Muita gente acha que eu sou pediatra, mas eu não sou. Para fazer psiquiatria infantil, a gente tem que fazer psiquiatria antes. Então, Anos, né? De psiquiatria? o- São dois. Oi? Psiquiatria são 3 anos e aí você faz três mais anos um de de. psiquiatria. E aí a gente faz o R4 na psiquiatria infantil. Então, eu sou daqui da UFAL, né? Eu fiz medicina aqui na UFAL. Depois eu fui fazer psiquiatria geral lá na Bahia, na UFBA. E depois eu fiz psiquiatria da infância e adolescência lá na Unifesp, que eu encontrava lá no café, né? Em É frente ao verdade. PS. E a minha área de atuação terminou ficando mesmo como psiquiatria da infância e adolescência. Atuo um pouco com adulto, de forma geral. Mas você Né? atende adulto ainda? Pouco, né? Quando eu comecei, eu atendia ainda adulto, então quem era meu paciente ainda continuou, mas termino que não pego mais paciente a primeira vez com adulto. Lá no hospital, lá no hospital universitário, o meu vínculo é para a psiquiatria da infância mesmo, né? Então lá no hospital eu sou psiquiatra infantil, então só atendo criança e adolescente, né? A psiquiatria da infância também é da adolescência, então vai até os meus adolescentes de 18 anos. Tem uns residentes aqui na live, às vezes eles ficam, Rita, mas aqui não é mais adolescente, manda para o ambulatório de adulto, né? Que Mas legal. ainda ficam lá comigo. E é isso. Sou lá da FAMED também, da Faculdade de Medicina. Fico Professora, né? com, fico com os alunos da graduação também e com a residência, Francisco, para você, foi Francisco que colocou os olhos quando era residente, né? Mas Francisco já agora já é psiquiatra. Hoje eu fico com os residentes do terceiro ano de psiquiatria da UFAL e da Uncisal, né? Os meninos no R3 já no final da residência eles passam para o infantil, né? Que é uma sub-área para se aprofundarem mais no tema. Eu também sou preceptora dos R3 da psiquiatria e como eles passam antes com você, a maioria fica querendo fazer também psiquiatria infantil. Então, isso para Que saber bom, o né? Que eles quanto, gostam, né? não, o quanto você também consegue passar isso para eles, né? Então, isso é bem legal. Eu digo, quem passa pela Rita já vem para cá querendo fazer infantil. Engraçado. E o que é que fez você escolher dentro da psiquiatria, que a princípio você fez a geral, você já sabia que queria trabalhar com criança ou você foi descobrindo isso na Sabia. formação? Eu tenho um primo que é psiquiatra infantil, que é Humberto Santos Júnior. E eu acompanhava o Betinho, que eu chamo ele de Betinho. Acompanhava o Humberto quando eu era acadêmica de medicina. E aí eu
já conhecia um pouquinho da psiquiatria infantil com ele, então já fui fazer psiquiatria geral pensando na psiquiatria infantil. Ah, entendi. Legal. Eu não, quando eu fui fazer medicina, eu não queria fazer psiquiatria, mas quando eu conheci a psiquiatria, eu não quis sair da psiquiatria. Entendi. Ah, que legal. Que bom. Então, vamos lá. Vamos. Como é que se diz? Acho que a gente pode começar falando um pouquinho quais os marcos de desenvolvimento da linguagem na infância. Porque aí o pessoal que está vendo, principalmente os pais, eu recebi muitas perguntas justamente sobre isso. Assim, quando que eu espero meu filho, com que idade eu espero para Até quando, ele né? falar ou não, enfim. Então, acho que demarcar um pouquinho o desenvolvimento ajuda nesse início. Para a gente saber o que está errado, a gente tem que saber qual é o certo, né? Esperado, né? O que é programado para aquela idade, né? Existem várias teorias em relação ao desenvolvimento da linguagem, né? E uma delas diz que a gente nasce com nossa programação para falar. E aí, a partir do momento que vai chegando os marcos, né, e a interação com o ambiente que vai estimulando, a gente vai adquirindo a linguagem. O bebê, nos primeiros meses, né, 1 mês, 2 meses, ele apenas chora e emite gritos, ele não emite nenhum som diferente, né, desses. Com 2 meses, eles começam a fazer sons mais relacionados a vogais, né, que chama de arrulhos. Então, ele vai fazer sem consoantes, né, junto, sons mais relacionados com sons de vogais. Por volta dos 4 meses, começa o balbucio, né, que já tem o som consonantal. Então, uma vogal e uma consoante, ba, ma, né, que aí o bebezinho, né, de 4 ou 6 meses já começa, ma, e aí ele tá falando mamãe, né? Na verdade, ele não tá falando mamãe, né? Ele tá fazendo um balbucio, né, com M e com A. Mas, né, a mãe fica super feliz porque a primeira palavra que ele falou foi mamãe. E aí, por volta de 1 ano de idade, ele já começa esse balbucio já começa realmente a se tornar algumas palavras. Ele começa a direcionar esse balbucio para algumas coisas, né? E aí vem as primeiras palavras. Por volta de 1 ano. Com 1 ano e 6 meses, a gente já espera que o bebê esteja falando pelo menos 20 palavras. Imite sons de alguns animais, nomeia alguns objetos. Normalmente essas primeiras palavras estão relacionadas com objetos que ele brinca, né? Objetos que ele manipula, tá? E de 1 ano e 6 meses a 2 anos, a gente tem uma explosão, né? Uma explosão de palavras, no qual ele vai adquirindo por semana cerca de 10 a 20 palavras, a depender da fase do desenvolvimento, chegando aos 2 anos de idade com uma média de 200 palavras. Então, lógico que a gente não sai contando, né, quantas palavras, apesar que, né, em alguns casos a mãe fica tão preocupada que ela realmente conta, né, ele fala essa, então às vezes quando fala pouco, né, então fica mais fácil delas contarem. Mas a gente pega o menino com 2 anos, ele já deve estar com um vocabulário já bem maior, né, que aí vem aquele momento que ele já vai juntar 2 palavras para começar a formar frases. Tá? Então, normalmente frases pequenas, né, de duas palavras, mas já com algum intuito, com algum interesse, né, no qual ele busca alguma ação com essa junção de 2 palavras. Então, basicamente, em 1 ano ele já está As primeiras palavras. Pelo menos é uma palavra, e com 2 anos eles conseguem juntar mais ou menos 2 palavras. Sim. Certo. E passando de 2 anos, por exemplo, normalmente... Com 3 anos, eles já começam a fazer frases mais complexas, mas eles ainda têm dificuldade, por exemplo, de conjugar um verbo, né? Ele não vai, né? Eu tô com um filho de 3 anos, então ele fez, mamãe, eu fiz, né? Então, ele ainda não tem essa noção, né, da gramática, e aí a gente vai auxiliando, mas ele já consegue se comunicar, né? Já consegue se fazer entendível, ele já consegue fazer frases mais complexas com 3 anos, e com 5 anos a gente já espera que ele tenha uma linguagem completa, né? Que ele já consiga conjugar os verbos, fazer plural e se comunicar melhor, de forma mais clara, né?
Então, o Até, atraso... desculpa, Renato, e Não, até aqueles sons mais difíceis, né? O R, conto consonantal, o CH, né? Isso aí vai amadurecendo, né? Isso também não é, né? A criança não vai falando de forma explicada, né? sim, Aos 3 anos também ela vai começar a amadurecer isso e com 5 anos ela teria que ter todos os sons. entendi. Então, E a a gente questão da acaba gramática também. conjugando melhor a gramática. Sim. Então, a gente acaba achando, caracterizando como um atraso de fala o fato de atrasar para começar, não necessariamente, ele pode estar atrasado dentro dessas fases aí que você Sim, falou, sim, né? sim. Vai ter crianças que vai ter um atraso mais inicial, né? E a gente vai ter crianças com outros tipos, né, de atrasos, por exemplo, com troca de letras, com dificuldade de formar frases, né? Uhum. Eu vi que um bom desenvolvimento da linguagem requer uma integridade neurológica, física, além de um ambiente estimulador, né? Qual a contribuição, no caso, desses fatores no desenvolvimento da linguagem? A parte neurológica é como eu falei, né? Para você tem que estar com todo o seu aparelho, tanto o cérebro, né, que é o programador, pronto para desempenhar, né? Então você não vai ter nenhuma lesão, né? Por exemplo, alguns casos de epilepsia que tem lesão ou quadros, né, tumores, né, infantis que têm lesões, né? Você pode ter um quadro Travou? neurológico, né? Eu tô aqui, tá me... Deu uma tá. travadinha, mas voltou agora. E aí você vai ter, né, uma dificuldade porque você não tem o seu sistema programador, que é o cérebro, né, apto para desenvolver aquilo ali. E tem a questão motora também, que você tem que estar com a musculatura desenvolvida, por isso que a introdução alimentar, a mastigação, trabalha toda essa musculatura, né, da fala, né, para ajudar a criança também a falar. A questão da interação, quando você não tem, né, nenhuma alteração maior, né, na parte do cérebro, nem na parte motora, a interação é muito importante, porque a criança ela tem o aparelho, mas ela precisa do modelo muitas vezes, né? Então ela também aprende por imitação através de estímulos. Então é muito importante a mãe, nos primeiros meses de vida, a mãe conversar com o bebê. Mas ele não entende, ele entende. Ele não vai entender especificamente, óbvio, né, como a gente está entendendo, mas da forma do bebê é muito importante que a mãe comunique com o bebê através do olhar, né? E aquela fala mais infantilizada, né? Que a gente chama de manhês. Meu bebezinho lindo, né? Falando como de forma infantil. Isso é importante, porque os estudos mostram que esse tipo de entonação chama mais a atenção do bebê. Então, o vínculo fortalece. Então, assim, a mãe que fala com o bebê, né, no manhês, né? Os pais que falam com o bebê, ele mostra essa diferença de tons e chama mais a atenção do bebê. E melhora esse vínculo entre mãe e bebê, né? O bebê vai crescendo, é importante que os pais falem com ele, diretamente com ele, estimulem, repitam palavras com ele, ajude a nomear coisas, imitações, cantar, né? No primeiro ano de vida, nos primeiros meses de vida, eles já conseguem diferenciar a entonação de uma voz. Então, às vezes, o pai fala, meu filho sabe quando sou eu, quando sou a mãe, porque o pai fala, né, com uma voz mais grave. Então, é importante essa estimulação da família. Então, se é um bebê que é pouco estimulado, por exemplo, um bebê em privação social, um bebê que foi abandonado, que é criado, por exemplo, num abrigo, a gente vai ter uma privação de estímulo e aí a gente pode ter um atraso por privação, né? Por isso que a gente fala tanto dessa estimulação, né, da mãe, do pai, dos irmãos e outras coisas, né? Se tiver um irmão vai falar mais rápido, né? Porque aí tem uma outra criança que está lá sempre falando com ele, buscando, né? Realmente estimula. Entendi. Isso que é importante também, assim, né? Que a gente vai sofrer muito aqui nessa pandemia, eu acredito, né? Muito, muito mesmo, né? Essa privação que as crianças estão tendo de interação com os pares, né? Então, a gente vai ver alguns casos de privação mais na frente. De estar interagindo na escola, na creche, com os amiguinhos, né? Ficar muito em casa, os pais estão trabalhando em casa, não pode dar atenção, então termina ficando na frente da televisão. Uhum.
tem consequências, né? Terá sim. E me diga uma coisa, então, diante disso que você explicou, quando que os pais com o filho, por exemplo, um que não começa a falar com 1 ano, o que é que ele poderia fazer e quando que ele poderia procurar um profissional? E quem ele procuraria? Por exemplo, eu estou dando esse exemplo de 1 ano, mas você também pode citar exemplos do atraso do esperado para o desenvolvimento nas outras fases. Tá. Primeiro, a gente tem que identificar não só a linguagem, né? A gente tem que avaliar todo o desenvolvimento da criança, né? Então, a gente tem a cartilha de vacinação da criança, que lá tem os marcos de desenvolvimento, e que normalmente não é preenchida, né? Então, todo mundo se preocupa muito com a vacinação, né? Se você pega a carteira, a parte da vacinação, também, às vezes, né? Perencefálico, peso, né? Estatura, e faltam os marcos, né? Então, a gente tem que acompanhar esses marcos de desenvolvimento, né? O brincar, a parte motora, engatear, sentar, andar. Então, se tiver algum atraso nesse marco do desenvolvimento, os pais devem ficar atentos e procurar o primeiro profissional, é o pediatra. Tá? O pediatra é o primeiro profissional que vai orientar, né, dentro do contexto global, se tem uma especificidade maior para um profissional ou para outro, né? Na psiquiatria infantil, a gente costuma ficar com os transtornos que a gente chamava de global do desenvolvimento, né? Porque a linguagem ficava muito como um transtorno específico da linguagem, quando é só linguagem, né? E aí, na psiquiatria, a neuropediatria também, né? A gente pega tanto específico como global, mas assim, o que chega mais para a gente são os globais, que são crianças que demoraram para sentar, para engatear, para falar e para interagir, né? Porque a interação, como a gente falou, através dos estímulos, é uma forma de comunicação, né? Porque a gente tem a comunicação verbal, que é através da fala, e a gente tem a comunicação não verbal, que é através dos gestos. Que é a maior parte, né? Inclusive, eu vi da comunicação. E a criança, ela precisa aprender a não verbal para iniciar a verbal, né? Então, a criança, antes de 1 ano, ela começa a apontar, ela começa a fixar mais o olhar, ela começa a fazer gestos, né? Mandar beijo, dar tchau. Então, essa parte da não verbal é muito importante. Então, os pais ficam muito preocupados com as palavras, né? Ele não está falando, né? Ele não fala mamãe, ele o meu sobrinho já falava mamãe, já falava papai. Mas seu filho faz os gestos, né? Ele olha para você, ele lhe chama, ele faz a parte não verbal. Então, quando tem esse conjunto, né? Por isso que é importante o pediatra, né? Porque o pediatra ele vai ver de uma forma mais global. E aí ele consegue identificar, aí ele vai encaminhar, por exemplo, para fonoaudiologia, né? Às vezes vai direto para fonoaudiologia, não precisa passar nem pelo psiquiatra infantil, nem pela neuropediatria. Ou ele vê algo mais complexo, vai para o neuropediatra, se ele, né, se tiver histórico de convulsão, se tiver um atraso mais marcado do desenvolvimento, se tiver déficits, né, neurológicos. E se tiver alterações mais comportamentais, né, com irritabilidade, alta agressividade, aí ele termina caminhando para o psiquiatra infantil. Mas o ideal é treinar o pediatra para fazer essa triagem, né? Lá no hospital universitário, a gente está recebendo as meninas da pediatria, meninas porque a maioria são mulheres, mas também tem os homens também, né? A gente recebe os residentes de pediatria também lá no ambulatório, né? Eles passam também pela neuropediatria, porque a residência de pediatria está aumentando, né, de 2 anos para 3, justamente para que o pediatra tenha essa formação, porque é ele que acompanha todo esse desenvolvimento, né? Sim. Ele que faz essa puericultura, então ele precisa estar com esse olhar mais diferenciado para fazer esses encaminhamentos. Entendi. Então essa é a grande diferença de quando precisa encaminhar do psiquiatra infantil para o neuropediatra, ou acaba se misturando um pouco? Então, mistura muito. Primeiro porque a gente tem uma carência de profissional da psiquiatria infantil, né? E segundo porque os dois, né, as duas especialidades têm na sua formação, né, os transtornos do atraso do desenvolvimento infantil. Então, os dois podem pegar atraso do desenvolvimento infantil para avaliar, só que alguns têm algumas particularidades, né? Se eu tenho um paciente com
com déficits neurológicos, eu vou mandar para neuro, eu não vou ficar. E muitas vezes, quando tem alterações de comportamento maior, o neuropediatra manda para psiquiatria, porque a gente tem um manejo maior da parte de comportamental, né? De autoagressão, mas tanto o neuropediatra como o psiquiatra infantil pode fazer esse acompanhamento, sim. Certo. Você ia falar? Não, pode falar, desculpa. E aí, nesse contexto, acaba que o paciente passa muitas vezes pelo otorrino também para fazer uma avaliação auditiva, né? Porque é interessante como muitas vezes uma deficiência auditiva na infância, mesmo às vezes com teste da orelhinha, com alguma coisa por algum outro motivo, esse paciente pode atrasar, como você falou, ele acaba repetindo o que ele escuta, e, enfim, pode ter comprometimento no atraso da linguagem. E em alguns casos até se confunde mesmo. A gente já viu casos às vezes de suspeita de um transtorno do espectro, de alguma outra causa para aquele atraso da linguagem, e às vezes tinha algum déficit auditivo que não foi pego naquele momento. O que é que você fala sobre isso? O que a gente orienta, como eu falei, para a gente começar a aprofundar os transtornos de linguagem, o atraso da linguagem, a gente tem que saber se está tudo ok, né? Se o desenvolvimento neurológico está ok, se a via auditiva tá ok, né? Então, é muito importante descartar a perda auditiva para fazer qualquer diagnóstico na frente. Então, a gente normalmente pede o BERA, né, para ver se a parte sensorial das vias auditivas estão íntegras e o paciente não tem nenhuma perda maior. Que o paciente que tem perda, né, auditiva, ele vai ter dificuldade na linguagem expressiva e na receptiva, né? Porque para você falar, né, que a gente fala muito de fala, mas assim, a linguagem expressiva, você tem que ter uma linguagem receptiva, né? Então, se você não recebe aquela informação, né, então a expressiva vai ser muito mais difícil. Né? Então, na fase do desenvolvimento da linguagem, primeiro vem a receptiva para depois vem a expressiva. Então, se você tem perda auditiva, então já tá comprometido, né? A evolução natural aí da linguagem. Certo. É interessante. Então, é importante, assim, sempre encaminhar, sempre. Não, doutora, mas ele escuta sim. Como é que você sabe? Eu falo com ele, olha... Eu já joguei uma panela do lado dele para ver se ele escuta, né? Os pais tem as suas... Não, mas não acredito que seja isso, não. Não, mesmo assim a gente tem que ter certeza. Só que a gente tem uma dificuldade que os meninos durmam para fazer o exame, né? É verdade, é mesmo. Né? E outros não. Às vezes você já vê... Tem um screening que a gente faz, que uma das perguntas é assim, você já se perguntou se seu filho era surdo? Porque às vezes o pai fala, às vezes eu falo e ele não olha para mim, entendeu? Uhum. Eu entro em casa falando e ele não vira a cabeça para olhar, né? Uhum. Que, na verdade, no caso, é mais do espectro do autismo do que algo específico da fala, mas que ele tem essa dificuldade de olhar, de ser responsivo a alguns estímulos. E aí os pais terminam achando que ele possa ter algum problema auditivo. E alguns déficits de atenção mais graves, por exemplo, que a criança fica muito no mundo da lua, fica lá, né? A pessoa fala e a criança não responde. Fala, a criança não responde, fala. E aí o pai também se pergunta, será que não é algo auditivo? Porque você fala com ele não olha, né? Uhum. Então, assim, a princípio, o ideal é fazer esse exame em todos, tanto os pequenininhos como os maiorzinhos, né? Auditivo ou confirmar, né? Antes de pensar em outras possibilidades, né? Sim. Quando eles vêm para o otorrino, na otorrinopediatria, a gente valoriza muito a percepção dos pais. Claro que quando ele vem para a gente, ele já vem para investigar isso, né? Então, sim, a gente já vai fazer isso de qualquer forma. Mas essa sensação de que não escutam. Claro, a partir disso também vamos saber se ele não escuta, ou se ele escuta e não entende, ou se é alguma outra coisa. Mas, com certeza, quem convive mais com a criança acaba percebendo essa questão da responsividade, como você falou. A gente acaba avaliando no exame físico, na otoscopia, porque é muito comum na infância a criança ter otite serosa, que é tipo acúmulo de secreção, né, por trás do tímpano, e aí, às vezes, uma imitanciometria a gente poderia perceber e na otoscopia suspeitar. Autoemissões que faz, né, no nascimento, às vezes a gente repete também para ver as células ciliadas externas e aí tenta fazer o BERA também
com essa dificuldade aí da sedação em algumas crianças que a gente tem. Aí, descartando, eu sinto a mesma resistência de alguns pais que às vezes não tem, acham que não tem problema auditivo, mas até para fazer o estímulo da parte da fono, tudo, ela tem que saber como é que está a integridade, né, dessa função, né? Sim, com certeza. E aí me diga uma coisa, dentre as possibilidades, a gente está falando mais ou menos... E assim, Renata, antes de você continuar, assim, muitas vezes os pais, eles terminam levando para o otorrino, né? Ele não vai levar para um psiquiatra infantil, né? Ou para o neuropediatra. Meu filho não fala, eu vou levar para o otorrino. Então, muitas vezes chega primeiramente para vocês, né? É verdade. Eu tenho pego com frequência recentemente e aí faço a investigação auditiva, mas em alguns casos, dependendo do resultado disso, com certeza a gente caminha para você ou para o neuropediatra, dependendo da situação. Do quadro, né? Ou às vezes já vem encaminhado de algum de vocês ou da para fazer essa avaliação bem direcionada já, né? E aí eu queria que tu falasse mais ou menos os diagnósticos ou as possibilidades mais comuns primeiro e as que mais preocupam. Porque eu sinto que é sempre ter um equilíbrio entre valorizar demais, tipo ficar já esperando ansiosamente a primeira palavra com 12 meses, e também esperar demais. Porque às vezes a pessoa acaba se acostumando que a criança fala daquele jeito, os pais, principalmente a mãe, acabam entendendo o que a criança expressa, né? E às vezes acaba perdendo a oportunidade de perceber que aquilo pode ser um atraso. Então, assim, e de encarar algum diagnóstico, enfim. E às vezes tem esse receio. Então, eu queria que tu falasse mais ou menos as possibilidades dentro desses atrasos. Como a gente tinha falado antes. Como a gente tinha falado antes. Primeiro, a gente tem que avaliar de forma global a criança, né? A gente não vai avaliar só a linguagem, né? A gente vai avaliar a interação dela com os pares, a interação dela com a família, os marcos de desenvolvimento, né? E aí, em cima de tudo isso, que a gente vai construir um diagnóstico, né? Então, a gente tem distúrbios ou transtornos, né, específicos da linguagem, no qual você não tem atraso motor, você não tem dificuldade de interação social, você tem um distúrbio específico da linguagem, né? Tanto ele pode ser da linguagem receptiva como da linguagem expressiva. Então, a criança, às vezes, tem dificuldade de entender, né? Então, a gente sempre pergunta assim, ela compreende o que você fala com ela? Se você der um comando simples, ela entende, ela faz? Quando você fala com ela, ela entende, né? Então, assim, pega o lápis, ou pega o brinquedo tal, ela consegue compreender, para você entender se ela tem a questão, né, da linguagem receptiva. E aí a gente começa a avaliar a linguagem expressiva, que é quantas palavras ela fala, se ela se comunica através das palavras, se ela usa gestos para se comunicar, né? E aí a gente teria um distúrbio específico da linguagem. A partir do momento que você começa a ter alterações em outros marcos de desenvolvimento, né? Principalmente a parte social, a parte de interação com os pares, a parte de olhar nos olhos, a parte de se comunicar por se comunicar e não só para querer alguma coisa, né? Aí a gente começa a pensar em quadros do espectro do autismo, né? Que aí vem também com outras características, que vem com comportamentos estereotipados, que vem com repetições de comportamento, que vem com alteração sensorial, por exemplo, andar na ponta do pé. Era isso que eu queria que você explicar. Andar na ponta do pé. Comportamentos estereotipados também, para você simplificar. A parte sensorial, né? Andar na ponta do pé, ter sensibilidade a barulho. Então, doutor, ele parece que não escuta, mas assim, alguns barulhos parecem insuportáveis para a criança, então ela coloca as mãozinhas no ouvido. Não é necessariamente ter que ter, mas é comum ter alguma seletividade alimentar, né? Pode ter comportamentos estereotipados como mexer mãos, brincar sempre da mesma forma com os brinquedos, não fazer uso funcional, não compartilhar brinquedos, preferir brincar sozinho. E aí vem outras coisas junto com o atraso da linguagem. E na linguagem a gente pode perceber, nesses casos, né, os que não falam, né, que você tem uma ausência de linguagem, uns que usam a linguagem também de forma estereotipada, através de repetição, né, que a gente chama de ecolalia, que a criança só fala, né, o que falam com ela e ela repete, ou então ela assiste muito desenho e aí fica repetindo as falas do desenho, né, e isso é um tipo de ecolalia.
ou a criança fala de forma diferente, né? Ou fala cantando, por exemplo. Ela não pede nada, por exemplo, ela não fala para ser simpático, não pede coisas que ela quer, mas canta o dia inteiro, entendeu? Então, assim, você vê que o aparelho fonatório tá normal, porque Funcionando. ela consegue cantar, mas ela não se comunica com aqueles sons, ela apenas emite sons, né? Enfim. E aí a gente começa a suspeitar de um quadro de TEA. Mas a gente também tem outros quadros, assim, que pode ter atraso da linguagem mais leves, né? Então, por exemplo, quando começa crianças maiores, né, que já estão formando frases, começam a ter troca de sílabas, né? Que a gente chama de dislalia, né? Começa a ter dificuldade de fazer concordância das frases, começa, né? Aí a gente pode pensar, não necessariamente vai ser, isso não é critério, né, maior, mas um transtorno de aprendizagem, né, como a dislexia, que lá atrás, quando você vai pegar no histórico, eles têm um atraso leve da linguagem, eles têm troca de letras, e aí a gente já pode pensar por aí também. Ou contexto Dislexia de envolve a linguagem, tanto escrita como oral, né? Em termos de troca de letras, por exemplo, né? Sim, né? A dislexia é um transtorno de aprendizagem, né? Que normalmente quando está na fase de aprendizagem escolar, né? De leitura, a criança vai ter uma dificuldade na decifração dos fonemas, né? Então ela vai ler aquelas letras que significam sons e ela vai ter dificuldade nessa decodificação. Mas é comum, né? Quem tem dislexia tem um histórico de atraso leve da fala e troca de letras também na fala. Certo. Na linguagem oral, né? Expressiva. E aí, a Cris está falando aqui que é fator de risco, né, Cris? A Cris Couto é uma neuropsicóloga que a gente trabalha muito junto, né? Então, assim, os quadros graves, assim, eu tenho que pedir ajuda da Cris, porque ela é fera. Aí Ela ela me quis dizer ajuda o quê? muito. Fator de risco de Que quê? é fator de risco para dislexia, né? Sim. Essa alteração. Certo. E a gente tem também, por exemplo, quadros de ansiedade. Que seria isso, né? Vocês conhecem, mas assim, de forma mais geral, um adulto que tem uma timidez excessiva ou que é fóbico social, por exemplo, que não fala em situações que tem muita gente. A criança tem um quadro de ansiedade que a gente chama de mutismo, tá? Mutismo seletivo, ou mutismo eletivo. Ela só fala em determinados lugares, tá? Normalmente ela só fala com as pessoas de confiança, então ela só fala com o pai ou com a mãe dentro de casa. E aí na escola ela não fala, né? Desce para brincar no parquinho, não fala. E aí isso gera também uma insegurança muito grande dos pais, porque ela não fala no contexto social. Mas essas crianças com mutismo seletivo, elas falam em casa, elas falam com alguém e você sabe que ela tem o desenvolvimento normalmente normal da fala. Mas em situações sociais ou com algumas pessoas, elas simplesmente não falam. Então, assim, em nível de consultório, você vai fazer uma avaliação e a criança não interage, não fala com você. E aí fica difícil de você avaliar qual o nível, né? E aí, normalmente, você vai conversar com os pais para perguntar como é que é a linguagem dele em casa, como é que foi a fase da aquisição. E às vezes a gente pede para o pai filmar, né? Porque agora a gente tem esse recurso tecnológico do celular que todo mundo, né? Pode fazer isso. Então, não chega a ser um transtorno da linguagem nem da fala, mas é um transtorno de ansiedade que evolui com uma alteração, né, da criança não querer falar. Né? E aí ela termina se privando, né, de estímulos com outros colegas, porque os pares também ajudam muito na estimulação da fala, da linguagem. Entendi. Nossa, que interessante. E aí, então assim, não tem receita de bolo, né? Meu filho não fala. Não Tem um tem. pediatra. Então, pronto. O resto da pergunta que eu esqueci, né? Quando é tarde demais, assim, o ideal é que seja precoce. Ah, mas eu tô muito neurótica, eu vou esperar, porque o pai dele só falou com 4 anos, então eu vou esperar. A gente fala assim, não esperem criança, tá? Por quê? Porque é um período de neuroplasticidade.
Então, Tem que aproveitar. quanto mais aquele cérebro for estimulado, mais conexões sinápticas ele vai fazer e melhor vai ser o desenvolvimento. Então, a partir do momento que você já tem conexões sinápticas mais desenvolvidas, fica mais difícil. Então, esse período né, de pré-escola, que a gente chama, né, de bebê, né, até 2 anos, e de 2 anos a 6, que é o período pré-escolar, é o período mais intenso de neuroplasticidade, e a gente tem que investir. A Cris colocou aqui, estou vendo aqui, a questão dos eletrônicos, né? Eu concordo com a Cris, né? O excesso de eletrônico também, né? O pessoal tá sendo uma linha de estudo mais atual, que a gente ainda está aguardando resultados mais concretos, de evidências, né, maiores, do uso excessivo de eletrônicos, né? De crianças que passam muito tempo, né, assistindo ou jogando. Você vê crianças pequenas de 2 anos já jogando mesmo nos eletrônicos. E aí, né, ela está perdendo, está se privando, né, de outros estímulos, né? Porque para você desenvolver toda sua parte neurosensorial, né, você precisa de pular, você precisa pegar, você precisa interagir, você precisa, né, vivenciar de forma global. E aí ela fica muito restrita, né, naquele local e termina perdendo, né, marcos de desenvolvimento. E aí você fala assim para a família, né, que você dá uma orientação básica, assim, tira o eletrônico. E aí os pais ficam assustados. Como é que eu vou viver sem a galinha assim, pitadinha, né? Como é que esse menino vai ficar calado, né? Como é que esse menino vai me deixar comer sem a galinha pitadinha? Mas enfim. E aí, com pouco tempo sem o eletrônico, eles voltam na consulta de retorno. Diz, doutora, ele tá bem melhor. Porque, na verdade, né, ele voltou a brincar, porque ele está sem o eletrônico. Os pais voltaram a estimulá-lo, né? Voltaram a olhar nos olhos, a falar com ele para que ele repetisse, né? Porque lá ele só recebe informação, ninguém busca por ele, né? Então, normalmente, quando o pai vai brincar com a criança, como é o nome disso? Qual que som faz esse bichinho, né? E aí, esse estímulo, você percebe, assim, uma diferença significativa. Então, acho que o grande recado é justamente esse, né? Não perder tempo na suspeita, justamente para tentar entender se tem algo que está acontecendo e realmente tentar estimular as crianças e evitar o uso excessivo de telas, né? Exatamente. E isso, de alguma forma, é uma orientação que serve para todo mundo, né? Para todo mundo, com certeza. E assim, você falou também super diagnóstico, né? Não é Sim. assim, as pessoas falam, estão diagnosticando demais. Na verdade, hoje a gente tem mais informação, né? Se você comparar com a informação que tinha no tempo dos meus pais, assim, nem se compara, porque hoje todo mundo tem acesso. Antigamente você tinha que ir para um super especialista para ter acesso àquela informação, né? Hoje em dia você tem uma informação na internet, né? Você tem muitas pessoas falando sobre vários temas de infância e as pessoas estão mais atentas, né? Lógico que a gente tem que ter cuidado, então a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa, mas o que acontece hoje é que a gente tem acesso a mais informação, então a gente não precisa estar esperando, e não deve se esperar, né? E assim, uma criança ser estimulada com terapia, com fono e com terapia ocupacional, com psicologia, não vai fazer mal nenhum a ela, se ela não tiver um transtorno, né, mais grave. Pelo contrário, né? Vai ajudá-la, né, muito mais no desenvolvimento dela. A Cris está colocando aqui que é muita desinformação também, né? Sim, tem muita informação e desinformação, porque a gente tem que procurar os canais, né, mais confiáveis, né? Eu falo dessa questão do super diagnóstico, eu quis dizer, na verdade, o maior conhecimento leva a gente a pensar mais nas possibilidades. Sim. E aí, nesse contexto, tem um lado bom, né? Porque a gente não perde a oportunidade de diagnosticar um paciente que precisa começar já a tratar. Por outro lado, em alguns casos, alguns pacientes podem ter a possibilidade daquele diagnóstico e perder a oportunidade de descartar uma coisa mais simples. Foi isso que eu quis dizer, por exemplo, uma perda auditiva, um resfriado. Eu digo isso até porque o paciente que chega para você, ele já chega direcionado, né? Para essa investigação. O que chega para mim, ele nem está pensando em transtorno do espectro, por exemplo. Ele está pensando no máximo em uma perda auditiva e muitas vezes o pai não queria nem investigar essa parte.
Então, para, a partir disso, você conscientizar esse pai da possibilidade de precisar investigar um pouco mais, ou de passar com psiquiatra infantil com neuro, ali já é uma situação mais delicada. E alguns pais ali naquele momento ainda não aceitam essa possibilidade, mesmo que não seja, ou que seja, mas precisa, né, de uma avaliação. Então, eu sinto muito isso quando vem para mim. É assim, você tem um filho, quando você tem um filho, você coloca toda a expectativa em cima daquilo ali, né? Eu acho que principalmente a mulher, ela, homem também, né? Imagina como é que vai ser seu filho. E sonha, né? Isso. o filho nasce, né? Vem a vida real. A criança é muito pequena, você ainda tem muitas expectativas. E quando alguém chega para você e fala assim, ó, seu filho precisa de uma avaliação com fono ou com qualquer coisa que destrua ou que desconstrua toda aquela sua idealização, aquele pai entra em sofrimento. Mas isso é natural, isso a gente sabe. Quem trabalha com isso sabe dessa dificuldade. Faz parte do processo. Mas a questão é que, ao mesmo tempo, a gente não pode esperar. A gente não pode esperar o tempo desse pai elaborar essa situação. Porque aí a criança vai ficar em privação. E aí a gente tem que mandar para estímulo logo. Né? Então, mesmo que a gente, né, muitas vezes a gente não vai ter diagnóstico de uma criança de 1 ano e 6 meses, 2 anos, né? A gente não vai ter diagnóstico, porque a gente precisa de um tempo para ter uma certeza, às vezes, né? Principalmente casos mais leves. E aí o pai está lá na dificuldade dele da aceitação, né? Da desconstrução do filho idealizado, e você fica naquele jogo de cintura, né? Então, mas a gente não pode deixar de mandar para a estimulação. A gente pode até não dar o diagnóstico logo, esperar para fazer esse diagnóstico, quando é um diagnóstico que destrói ou diminui as expectativas, né, dessa família, mas a gente não pode deixar de mandar para a estimulação. Certo. A estimulação também é muito importante, né? Me diga outra coisa. A partir disso, no transtorno do espectro, por exemplo, desmistificando um pouco disso, eu sinto muito, como você falou, essa resistência, às vezes, da idealização dos pais. Por outro lado, quando a gente manda, por exemplo, para vocês, tem uma idade que, a partir de tal idade, as características já apareceram todas, já é mais confiável falar, fechar esse diagnóstico? Tipo, até que idade dá para esperar para fechar o diagnóstico, no caso do transtorno do espectro autista? Olha, isso é uma sinuca de... Quando a gente dá muito cedo, mas deu cedo demais, né? Nem esperou, e quando a gente demora, é porque a doutora demorou demais para fechar o diagnóstico, né? Na verdade, a gente só vai dar o diagnóstico quando a gente tiver certeza do quadro, né? Então, quadros mais graves... Isso depende da idade. Então. Independe da idade. Quadros mais graves, por exemplo, você já tem as características, né, em idades menores, até antes de 2 anos, você já tem todo... É bem claro, né? Quadros moderados e quadros leves, principalmente os quadros leves, a gente precisa esperar mais. Precisa esperar, por exemplo, a fase mais social da criança, né? Você precisa ver essa criança interagindo com os pares, né? Então, e se você pegar, por exemplo, não faz parte um pouco da live, mas assim, tem crianças que não têm atraso da linguagem e estão dentro do espectro do autismo, entendeu? E aí as características não chamam tanta atenção, só vai chamar atenção quando a demanda social aumenta. Então, quando ela precisa ter aquele jogo de cintura, quando ela precisa interagir mais com os pares, quando ela precisa, né? Então, normalmente, ela já está bem maiorzinha. E aí, ela pequenininha, às vezes, não passa tão percebido, não passa, né? Então, vai depender muito do quadro, tá? E, às vezes, a gente precisa desse tempo. Às vezes, não. Às vezes, o quadro está ali formado e a gente já tem como fechar. Falando nisso, nesse contexto do transtorno do espectro autista, nas escolas, existe algo que é feito, enfim, para esse perfil de estudante? Tem auxílio na escola? Como que funciona em termos de educação? Primeiro, né, quando a gente fala de espectro, é um espectro, né?
Então, pensando no espectro de cores, né? Pensando assim, por exemplo, no arco-íris, no prisma, você tem do branco ao preto, passando por todas as cores, você vai ter graus e formas totalmente diferentes, né? Pela classificação atual ainda da CID-10, que ele coloca, não está como espectro ainda, está como transtorno global de desenvolvimento e autismo infantil, a lei coloca que crianças com diagnóstico de autismo infantil, elas são alunos de inclusão e têm direito a um auxiliar, tá? Mas é isso, vai depender da dificuldade da criança. Vai ter crianças com grau mais leve que não tem necessidade, tá? Tem crianças que têm uma boa cognição, né, que não tem deficiência intelectual, mas precisa desse apoio na escola para que a intervenção seja mais adequada. E tem crianças que são muito graves, que vão precisar de um auxiliar 100% do tempo. Então, depende muito da criança, né? Mas pela lei, sim, ela tem direito, sim. Tá? As escolas, elas estão né, com esse nível de informação aí, tá evoluindo também, né? Então, as escolas, elas têm que ter psicólogos, psicopedagogos para fazer essas orientações, né, para a equipe de professores e essas adaptações escolares para acompanhar. Lógico que está longe do ideal, muito longe. Eu acho que só quem tem um filho que tem essa necessidade que poderia falar aqui, né, como é que funciona na vida real mesmo. Está longe do ideal, mas está melhor, por exemplo, do que de anos atrás, né? Mas assim, eu vejo as mães assim uma batalha mesmo com as escolas, porque assim, os dois lugares que a criança basicamente vive, né, é a família e a escola, né? É onde vem, né, toda a fonte ali para ela se desenvolver, né? Por isso que essa pandemia vai ter um impacto, né, muito grande nas crianças, muito, muito, muito. Assim, essa pandemia tá tendo impacto na vida de todo mundo, né? Mas nas crianças menores, assim, vai precisar de alguns anos para a gente ter essa... Eu acho que, assim, 6 meses sem escola vai ter que ser diluído em 5 anos, por exemplo. Vai ser um tempo muito grande para recuperar esse período que eles ficaram fora da escola. Como um todo, né? Assim, aprendizagem, E aí, recuperação, desenvolvimento. a gente vai ver, né? Sim. E principalmente as crianças que dentro do espectro também estão fora da escola, a gente já vê uma questão de desorganização muito grande, né? Por isso que é muito importante que as escolas, que a gente entenda o papel das escolas, porque muitas vezes a gente diminui, né? E que a escola também entenda a questão dos pais. Eu acho que esse trabalho cada vez mais tem que ser encaixado aí. Entendi. E me diga uma coisa, a Cíntia, aqui na live, perguntou de uma criança, por exemplo, de 2 anos e 2 meses, que tinha já iniciado a fala e aí parou de falar. Então, assim, tem casos de crianças que às vezes começam e para de falar e depois voltou a falar depois de um tempo. Então, a gente chama isso de regressão, né? Então, tem algumas regressões que a gente tem que ficar de olho. Então, não é só a criança que não falava nada, não falava e demorou para adquirir, mas crianças que começaram e perderam, né? Nem toda regressão da fala vai ser regressão autística, tá? É comum, dentro do autismo, uma regressão autística. Então, eles podem, né? Não quer dizer que são todos. Eles podem adquirir algumas palavras e por volta de 2 anos tem uma perda, porque nessa idade existe uma poda sináptica. Na parte do desenvolvimento neuronal, no cérebro, há uma poda. E aí, se há uma poda errada, você pode tirar, por exemplo, uma sinapse que estava responsável pela fala daquelas palavras, tais. E aí é como se fosse um erro de programação lá na poda. E aí é um sinal de alerta se essa criança, depois dessa perda, ela não consegue adquirir. Existem outros quadros neurológicos nos quais essas regressões são bruscas e muito maiores, e aí precisa de investigação mais detalhada e normalmente vem acompanhado com quadros de convulsão, de epilepsia, né, como a síndrome de Rett,
tem uma regressão maior, o transtorno integrativo da infância também tem regressões maiores, tá? Pode ser apenas, né, como você falou desse caso, que ela parou, mas depois continuou, né? Então, voltou tudo, não chegou a ser, foi só um período. Mas, de forma geral, a gente tem que investigar quando a gente tem regressões maiores, né, quadros neurológicos, e é comum regressões autísticas também. Entendi. Principalmente nessa idade de 1 a 2 anos, que é esse período esse marco dessa poda. Esse marco a poda acontece mais de um momento do desenvolvimento? Acontece. A gente tem poda neurológica quase a vida inteira, entendeu? Ah, entendi. É como se fosse uma reprogramação. Tira umas coisas e prioriza outras, é isso? Em termos de neurônios. E aqueles neurônios que não fizeram essa... um pouquinho. Tá melhor? Voltou? Agora sim, voltou. Repete então a gente nasce com muitos neurônios e poucas sinapses. Então a gente vai fazendo essas sinapses e vai começando a aprender as coisas, né? Então a gente nasce programado para aprender. E aí esses neurônios que não formaram essas sinapses, eles vão sendo descartados. E a gente tem grandes podas, a gente tem podas pequenas ao longo do desenvolvimento e a gente tem grandes podas. A gente tem uma poda muito grande por volta de 1 a 2 anos de idade e a gente tem uma poda no final da adolescência e no começo da vida adulta. Outra poda muito grande, tá? Se existe um defeito nessas podas maiores, você pode desenvolver transtornos mentais, né? Como o TEA, na primeira poda, e na segunda poda, a esquizofrenia, por exemplo, tá? Então, mas, de forma geral, as terapias servem para isso, para organizar mais, para que essas sinapses elas fiquem mais fortes, para que quando vem esses mecanismos de poda, elas não sejam excluídas, descartadas, entendeu? E aí você vai escutar, por exemplo, meu filho fazia isso e não faz mais. Ô, doutor, ele aprendeu isso e agora ele não lembra mais. Por quê? Porque foi uma conexão que foi fraca. Ele fez e não sustentou. Então, por isso que é importante essas intervenções para que essas conexões fiquem mais estabelecidas. Certo. Em relação a questões emocionais, também poderiam simular um efeito de regressão? Não necessariamente da linguagem. Sim. Poderia, sim. Né? Tipo, às vezes nasce um segundo Traumas, filho, né? o primeiro filho, ou acontece alguma coisa, né? Como um trauma, como você tá. Sim, com certeza. Eventos traumáticos para a criança, né? Porque assim, o que é traumático para mim não necessariamente vai ser... O que é traumático para o meu filho não vai ser para mim, né? Então, assim, a gente tem que ver dentro do contexto do mundo deles, né? Então, situações de estresse maior, situações de trauma, pode ter, sim, regressões. E aí a gente tem que fazer diferenças. Estou com uma colega que ela tem um filho de 2 para 3 anos e nessa pandemia ele teve uma regressão muito grande, né? E aí a gente ficou investigando, ela mora em outro estado, ela foi investigar no estado dela por isso, para saber se era autismo, se tinha sido o impacto da pandemia na vida dele, porque ele falava e ele parou de falar, né? Mas aí também ele passou a ficar mais tempo na televisão, né? Ele parou de ir para a escola, parou de ver os colegas. E aí, isso aí tem que ser avaliado, sim, com certeza. Estou vendo uma pergunta aqui que congelou aqui na minha tela. Não sei como é que está a conexão, mas está perguntando se uma criança com 2 anos que não fala praticamente nada. É importantíssima uma avaliação, né? Acho que 2 anos e não fala poucas palavras, é para estar já em intervenção com a fono, com certeza. E a fono, nessa questão da fala. E a TO, ela entra também no atraso? A TO, ela entra pela questão sensorial, principalmente quando tem alterações sensoriais, porque ela trabalha... a gente tem num imaginativo a TO muito para AVD, né? Atividade de vida diária, né? Ensinar essas questões, mas a TO ela também faz a parte de integração sensorial, que ela vai organizar, faz a parte de coordenação, a parte vestibular. Então, ajuda, tá? Crianças hiperativas, a TO vai trabalhar também concentração, atenção.
seletividade alimentar, que muitas vezes não estimula essa musculatura. A TO vai trabalhar essa parte, né, de sensorial para poder receber diferentes texturas. Mas quando é algo específico da linguagem, Começa né, com a fono. com a fono, sim. A psicóloga infantil entra em algum momento no contexto? A psicologia infantil vai entrar a depender do caso, né? E a depender da idade. Por exemplo, crianças muito pequenas entra, por exemplo, na orientação dos pais, né? Bebês, por exemplo, pode né, tirar essas dúvidas dos pais, orientar como é que tem que ser essa interação dos pais com os filhos. Entra no contexto de alteração de comportamento, dificuldade de socialização, né, habilidades de ensinar essas crianças habilidades, né, entra no brincar, crianças que não fazem o brincar funcional, a psicologia infantil também vai trabalhar o brincar. São tantas coisas, alterações de comportamento, né, e aí entra bastante a psicologia infantil. Porque, por exemplo, uma criança que tem um distúrbio da fala, por exemplo, que troca letras. Estou saindo da questão dos pequenos menorzinhos, né? Ela pode ter uma baixa autoestima, ela pode ter vergonha de falar com os colegas porque vão mangar dele, pode sofrer bullying, entendeu? E aí, mesmo que seja uma questão da fono, a psicologia é muito importante para melhorar a autoestima e que ele consiga. Tipo assim, eu tenho crianças que têm dificuldade na fala e terminam desenvolvendo quadros de ansiedade, na pré-adolescência, de depressão, porque elas se sentem excluídas, têm vergonha de falar, têm vergonha de que os outros percebam que ela tem aquela alteração, entendeu? Então é muito importante. Eu acho que estamos aí com alguns poucos minutos. Quem tiver suas dúvidas pode mandar para a gente tirar. Mas queria, Rita, que você falasse. A gente acabou falando de uma forma geral, né? Quando os pais devem se preocupar, o que devem pensar, explicar. Queria que você falasse o que você acha importante mesmo deixar como um recado final assim, para as pessoas. Que cuidar, né, das crianças, ter um tempo com os filhos, né, fazer essa interação, né, e se perceber que tem alguma coisa diferente, procura um profissional, porque quanto mais cedo você consegue identificar, consegue intervir, melhor vai ser o prognóstico, né? A gente fica muito amarrado muitas vezes a preconceitos, a estigmas, né? Fica com tanto medo que aí fica bem travado. Mas vai ser melhor para ele, né? Para a criança em si, né? Para os filhos. Nessa época de pandemia, eu estou muito preocupada mesmo. Assim, porque a gente tem um espectro também de comportamentos, né? Pessoas que estão bem isoladas e pessoas que também não estão dando tanta importância para a pandemia, mas assim, eu sei que é muito cansativo você ficar estimulando uma criança em casa quando você tem que trabalhar, cuidar da casa, né? E aí, mas vamos ver formas alternativas de tirar essas crianças da televisão, da tela, de fazer atividades com elas que não comprometam, né, a questão da saúde, mas que elas consigam interagir, né, com pessoas que você sabe que está mais seguro de interagir e de desenvolver também atividades pedagógicas, já que a escola provavelmente, né, a gente não sabe como é que vai ficar, né, para que essa pandemia não tenha impacto tão grande assim. Né? Eu atendi essa semana, tia, eu só quero brincar, só quero ver meus amigos, é o que eu mais escuto no consultório agora, sabe? Então, assim, é importante cuidar da saúde emocional deles, porque né, é muito difícil, né? Não se imagina, você se imagina criança sem brincar, né? É não consegue difícil. nem imaginar o que é isso para eles. Exatamente. Verdade. Ai, eu estou muito agradecida. Deu certo, né? Maravilhoso. Assim, se pudesse ficar conversando aqui mais. Mas acho que deu para a gente atingir o objetivo de orientar, de desmistificar, de dizer esse recado de não perder tempo se tiver alguma suspeita. Sim, né? sim. Eu acho que isso é o principal. Né? É o principal. Né? E como a Cris falou em algum momento ali
dos tópicos é cuidar a informação, né? Assim, Sim. procurar informações confiáveis, procurar profissionais para tirar as dúvidas, não ficar lendo qualquer coisa que vem na internet, e aí fica com a cabeça cheia de dúvidas e incertezas que muitas Gera vezes mais está muito dúvida. fora, né? Da realidade. Pois então tá, minha querida. Muito obrigada. Uma boa Obrigada a noite. você, um prazer, viu? Até Um mais. beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal.